Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 16 de junho de 2017. O Último Abraço. O Último Abraço, editora. Recorde, 2017 é um livro-reportagem de Victor Hugo Brandalize, que narra a história do casal que ficou conhecido como Romeu e Julieta da terceira idade. Apesar da manchete, o caso de 2014 foi muito pouco noticiado. Victor considera que a somatória de tabus representada nesse caso pode ter sido um fator importante. Vivemos em uma cultura que trata a morte como uma inimiga e evita pensar nela, falar dela. O caso toca em temas como suicídio na terceira idade e decadência do corpo na velhice, por exemplo, ele conta ao blog Morte Sem Tabu. Somado a isso, está o momento em que ocorreu, perto das eleições presidenciais de 2014. Uma história aparentemente negativa, que relata um idoso que explodiu uma bomba em um asilo da zona leste de São Paulo, recebeu uma possibilidade de compreensão e de escuta, na voz de um repórter que buscou fazer um retrato humano de uma atitude drástica. Ela pediu para morrer mais de uma vez, não há dúvidas de que ele fez isso por não aguentar mais ver esse sofrimento, diz Victor. Nelson Gola, então com 74 anos, e Neuza, 72, estavam juntos há 54 anos. Neuza sofria as consequências de 2 AVCs. Ela não podia mais mastigar ou deglutir e recebia a alimentação por uma sonda grudada na narina esquerda, que se comunicava direto com o estômago. Suas reações restringiam-se a grunhidos e olhares marcados por uma depressão profunda, descreve o autor no livro. A gota d'água para Nelson teria sido o momento em que tentou dar água na boca da sua mulher e foi impedido. Ali, ele tomou consciência de sua inutilidade e lembrou da sua mãe dizendo que, para matar a sede das crianças, era necessário dar água na boca. O fato dele se sentir inútil foi uma das razões para ele tomar essa decisão, diz Victor. A contracapa do livro traz uma passagem marcante: Nelson visitaria Neuza novamente. Levava 2 volumes nos bolsos da calça. Um deles era uma bisnaga de 100 mililitros que enchera com água de coco de caixinha, como a esposa gostava. Às escondidas, daria de beber a ela. Nelson sabia que era proibido alimentar pacientes que usam sonda, mas, ainda assim, sempre o fazia. Uma bebida direto no estômago não mata a sede de uma boca seca, dizia. A narrativa desse momento tem desdobramentos profundos. Podemos discutir, por exemplo, a falta de treinamento dos profissionais envolvidos. Não é uma questão de apontar dedos, como o próprio autor comenta, apesar de vermos, aí, uma falta de sensibilidade grande. Mas sim, de compreendermos que a falta de capacitação pode levar a consequências radicais. Cuidados paliativos é uma área da medicina que se propõe a esse olhar. Buscar entender as necessidades não só do paciente, mas da família também. Victor mencionou que Nelson poderia ter tido algum espaço para se sentir útil no tratamento da esposa, como molhar seus lábios com algodão. Ele a visitava todos os dias, imagino que seu sentimento de impotência só tenha crescido, até se tornar insuportável. Neuza morreu imediatamente. Nelson não. Vive até hoje respondendo em liberdade por homicídio doloso qualificado, por ter colocado em risco a vida de outras 2 senhoras que se hospedavam no quarto. Elas não se machucaram. Os 3 filhos do casal, hoje, não julgam o pai. Compreendem ter sido um ato de amor.
Vitor comenta que, no início, houve incompreensão. Eles não imaginaram que o sofrimento dos pais fosse tão grande a ponto de levar a uma medida extrema como essa. A reação foi se questionar como puderam não conversar mais às claras sobre o que viviam. Mas a maior parte das famílias brasileiras não tem mesmo o hábito de falar sobre o fim da vida, conta Vitor. Outro desdobramento desse caso é a falta de discussão sobre a eutanásia e o suicídio assistido no Brasil. Nelson deixou uma carta em que diz: "Isso que eu fiz é simplesmente uma eutanásia. A eutanásia interrompe o processo de depuração do espírito, uma vez que impede a execução da lei de causa e efeito, através da qual o espírito resgata seus erros cometidos em vidas passadas. Fica assim tudo adiado para uma próxima reencarnação." Por total ignorância da espiritualidade, os familiares, muitas vezes, tomam essa decisão basicamente por dois motivos. Primeiro, porque não suportam ver o sofrimento do ente querido que se encontra num estado irreversível. E existem também os egoístas que, no fundo, apenas desejam ver-se livres do trabalho deles mesmos, por conta de semanas ou meses, visitando o doente no hospital. Além disso, não podemos nos esquecer que, muitas vezes, é o próprio doente que, lá no plano espiritual, antes de renascer, solicitou uma futura morte nesses moldes. Isto é, aquele tempo em estado físico irreversível como, por exemplo, estava previsto para acontecer para o próprio bem do paciente, espiritualmente falando. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec questiona os espíritos no capítulo 5 e o espírito São Luís responde: "Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança, é permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura, para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos. A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou sua hora final. A ciência, por ação, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar, com razão, como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida, pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. O materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de junho, por Feijão.